Eu preciso te contar sobre um homem que ninguém via. Não porque ele se escondesse, não porque usasse disfarce ou vivesse isolado no meio do nada. Ele caminhava pelas mesmas ruas que você caminharia, comprava comida no mesmo mercado dos vizinhos, cumprimentava pessoas no corredor. Era o tipo de rosto que você esquece 2 segundos depois de ver. E durante 9 anos inteiros, esse homem cometeu crimes que deixaram uma cidade inteira em estado de choque. 10 pessoas mortas, 13 mulheres e meninas atacadas, anos de impunidade, 2 cidades, 0 suspeitos. Mas eu não estou aqui para te contar só sobre ele. Estou aqui para te contar sobre o que aconteceu antes de ele ser preso, sobre o outro lado dessa história, o lado que transforma esse caso num dos episódios mais perturbadores da história judicial de qualquer país, em qualquer época. Porque antes mesmo de Zhao Zhihong ser detido, o Estado chinês já havia prendido, julgado, condenado e executado outro homem pelo crime dele, um jovem de 18 anos, sem ficha criminal, sem motivo, completamente inocente. Sabe o que esse jovem havia feito para ser preso? Ele ligou para a polícia quando encontrou o corpo. Fez a coisa mais óbvia, mais responsável, mais humana que existe. Pegou o telefone, discou para a delegacia, reportou o que havia visto, e 48 horas depois estava algemado. 61 dias depois estava morto. E Zhao Zhihong estava vivo, em liberdade, caminhando pelas mesmas ruas da mesma cidade, e continuou cometendo crimes por mais 9 anos. Isso não saiu de um roteiro de série policial. Cada detalhe que você vai ouvir nos próximos minutos está documentado nos registros oficiais do Tribunal Popular Supremo da China, nos comunicados da agência estatal Xinhua, nos arquivos do China Daily. Nomes reais, datas reais, decisões reais. E quando você ouvir tudo isso, quando você entender como um sistema inteiro falhou de forma tão absoluta, vai se perguntar a mesma coisa que eu me perguntei quando mergulhei nesse caso. Quando o Estado mata um inocente e o verdadeiro culpado aparece anos depois, quem responde por isso? Essa é a história de Zhao Zhihong. E essa pergunta não tem uma resposta simples. Zhao Zhihong nasceu em 5 de setembro de 1972, numa pequena aldeia chamada Yongxing, no condado de Liangcheng, cidade de Ulankab, norte da Mongólia Interior. Etnia Han. Família simples, de origem rural. Educação básica incompleta. Sem emprego fixo registrado ao longo de toda a vida adulta. Sem ficha criminal antes de 1996. Nada que você lesse num currículo ou num documento policial te daria qualquer sinal. Absolutamente nada. A Mongólia Interior dos anos 70 e 80 era uma região em transformação permanente. Um fluxo constante de homens jovens se movia entre aldeias e centros urbanos sem contrato de trabalho, sem registro formal, sem raízes fixadas em lugar nenhum. Zhao era parte desse fluxo, um rosto entre milhares de rostos iguais, transitando entre territórios sem deixar rastro documental. Invisível por definição, não por esforço, não por planejamento, simplesmente invisível. Depois da prisão, repórteres foram aos bairros onde ele havia morado e conversaram com vizinhos. O retrato que obtiveram era notavelmente uniforme, quieto, reservado, não criava problema, não bebia em excesso em público, não se envolvia em brigas. Era o tipo de pessoa que você cumprimenta por anos na calçada sem nunca ter uma conversa de verdade, que existe ao redor sem existir de verdade, sem sinal de alerta externo, sem episódio de violência registrado antes de 1996, sem processo, sem ocorrência policial, sem absolutamente nada. No julgamento de 2015, Zhao descreveu a si mesmo de uma forma que ficou registrada em múltiplos relatos de imprensa das audiências. Disse ter 2 faces, uma para o mundo exterior,
o homem quieto, comum, apagado, e outra que dizia esconder dentro de si, longe de qualquer olhar. Descreveu um sentimento persistente de querer fazer algo grande, de querer que as pessoas prestassem atenção nele, de querer existir de uma forma que não pudesse ser ignorada. Não é justificativa, não é explicação suficiente para nada do que fez. Mas é um padrão que quem estuda comportamento criminal reconhece, essa necessidade de afirmação que encontra o caminho mais destrutivo possível de ser satisfeita. Não há laudo psiquiátrico público no processo. Não há diagnóstico formal registrado. O que há são os fatos. Um homem que começou a matar aos 23 anos e não parou por quase uma década. Abril de 1996. Horhot, capital da Mongólia Interior. Pensa nessa cidade naquele momento. Cinza, fria. O vento cortante das estepes varrendo as ruas largas. Trabalhadores saindo da fábrica no fim do turno. Cabeças baixas, passos rápidos em direção ao calor de casa. Um alojamento de trabalhadores ao lado de uma fábrica de fiação. Corredores com luz fraca de lâmpada fluorescente. Banheiros coletivos no fundo. É nesse cenário que a história começa. Mas antes de te contar o que aconteceu naquela tarde, preciso te explicar o contexto. Porque esse contexto é o que torna tudo o que veio depois não apenas possível, mas quase inevitável. Em 1996, a China estava em plena campanha nacional chamada Yanda, Golpe Duro, uma ofensiva do governo central contra o crime com ênfase absoluta em resultados rápidos e visíveis. Delegacias em todo o país receberam metas formais de resolução de casos. O não cumprimento tinha consequências diretas e pessoais para os chefes de delegacia. Afastamentos, repreensões formais, fim de carreira. A lógica que esse sistema criava era simples e perigosa. Fechar casos rapidamente valia mais do que fechá-los corretamente. Um caso encerrado na estatística era um caso encerrado, independentemente de como havia chegado lá. Foi dentro dessa lógica que o primeiro crime de Zhao Zhihong aconteceu. 9 de abril, fim da tarde. No banheiro público do alojamento da primeira fábrica de fiação de lã de Horhot, um corpo foi descoberto. Uma mulher adulta, trabalhadora da fábrica, estuprada e estrangulada. 2 jovens trabalhadores encontraram o corpo. Um deles tinha 18 anos. Chamava-se Hugjilt, nome de origem mongol que carrega um significado ligado à clareza, à luz. Filho de Li Sanren e Shang Aiyun, trabalhadores locais de etnia mongol. Hugjilt havia começado a trabalhar na fábrica havia pouco tempo. Não tinha ficha criminal. Não tinha conflitos com ninguém. Era um jovem de 18 anos que acordava cedo, cumpria o turno completo e voltava para casa, igual a centenas de outros jovens naquela fábrica, naquela cidade. Foi Hugjilt quem correu até o telefone e ligou para a polícia. Foi ele quem ficou no local esperando os policiais chegarem para poder mostrar onde o corpo estava. Fez exatamente o que qualquer pessoa deveria fazer diante de uma situação assim. A coisa mais óbvia, mais responsável, mais humana que se pode fazer. Os policiais chegaram. A cena foi isolada. Os interrogatórios começaram. E Hugjilt respondeu a tudo, porque havia sido ele a encontrar o corpo, havia sido ele a ligar, havia sido ele que estava ali quando a polícia chegou. 48 horas depois, ele havia assinado uma confissão. O que aconteceu nessas 48 horas nunca foi completamente esclarecido em documentos públicos. Investigações jornalísticas posteriores e relatórios de organizações de direitos humanos documentaram que naquele período, naquele tipo de delegacia, sob aquela campanha policial, era comum que interrogatórios de suspeitos, em casos de alta prioridade, fossem conduzidos com privação de sono, isolamento prolongado e pressão psicológica intensa. A confissão era o produto final esperado. A investigação forense era secundária.
O caso precisava ser fechado. Huggilt disse desde o primeiro momento que não havia feito aquilo. O sistema já havia decidido que havia feito. O inquérito foi concluído em tempo recorde. A denúncia foi apresentada. O tribunal marcou a audiência. O advogado designado pelo Estado para a defesa não contestou a confissão, não levantou questionamentos sobre o interrogatório, não exigiu prova física. Não havia fibras, não havia DNA, não havia testemunha ocular. Havia apenas uma confissão obtida sob interrogatório intensivo e um sistema que precisava fechar o caso antes do fim do mês. A sentença foi proferida. Pena de morte. Lee Sanren e Chang Ai-yun foram pessoalmente ao tribunal. Disseram que o filho era inocente, disseram que havia algo terrivelmente errado, pediram que alguém olhasse mais de perto. A apelação foi rejeitada. Em 10 de junho de 1996, Huggilt foi levado ao local de execução e fuzilado. 61 dias haviam se passado desde o momento em que ele ligou para a polícia. Ele tinha 18 anos. E no mesmo instante em que ele morria, Zhao Zhihong respirava o ar frio de Hohhot, caminhava pelas mesmas ruas da mesma cidade e já havia começado a planejar o próximo crime. Nos meses seguintes ao primeiro assassinato, Zhao não parou. Em maio de 1996, semanas após o crime na fábrica, cometeu um ataque com roubo em Hohhot. O mesmo padrão de alvo: uma mulher sozinha, local com pouco movimento, horário noturno. Ao longo de 1997, 1998 e 1999, a polícia registrou uma série de ocorrências com características similares, espalhadas entre Hohhot e Ulankab. Ataques noturnos, vítimas femininas, locais isolados. Nenhum desses casos foi conectado a um mesmo autor. Cada delegacia de distrito tinha seu próprio registro, seu próprio arquivo, seu próprio universo fechado. Ninguém cruzava os dados entre jurisdições. Em 20 de maio de 2000, Zhao entrou numa residência particular nos arredores de Hohhot. A moradora, uma mulher que vivia sozinha, foi estuprada e assassinada dentro de casa. O crime foi registrado. A investigação local não produziu suspeito. O caso foi arquivado. Naqueles anos, Zhao vivia uma existência dupla com uma naturalidade que hoje parece impossível de imaginar. De dia, o homem comum, o vizinho reservado, o rosto que ninguém olhava duas vezes. À noite, em certos momentos, outra coisa completamente diferente. E a cada vez que voltava para casa depois de um crime, o mundo ao redor seguia em frente sem perceber nada. Enquanto isso, em algum arquivo de delegacia da cidade, o caso de Huggilt estava marcado como encerrado, um inocente morto, a estatística cumprida, a meta atingida. Em janeiro de 2005, Zhao voltou com uma intensidade diferente. No dia 2 de janeiro, uma mulher trabalhava como motorista de táxi em Hohhot. Era tarde da noite. As ruas estavam quase vazias. Zhao entrou no veículo como passageiro comum, sentou-se no banco traseiro, observou. Em determinado momento, anunciou que queria conhecê-la melhor. Ela recusou com firmeza. Zhao sacou um fio de telefone que havia trazido de casa naquela manhã e amarrou as mãos dela. O detalhe do fio não é pequeno. Ele não agiu por impulso. Saiu de casa naquela manhã com o fio no bolso porque já havia decidido o que faria naquele dia. Premeditação completa, fria, calculada. 5 dias depois, em 7 de janeiro, outra mulher. Em 24 de fevereiro, mais uma. Em julho de 2005, o 10º assassinato, o último da série. 6 meses. 4 crimes confirmados na sentença final. Uma frequência que os investigadores, ao reconstruírem a cronologia depois da prisão, identificariam como uma escalada sem controle, o intervalo entre os crimes diminuindo, o cuidado com os rastros diminuindo junto. Nesse período, a polícia de Hohhot
havia reconhecido publicamente que havia um criminoso em série ativo na cidade e divulgou recompensa de 2.000 yuans por informações. Ninguém apareceu. Ninguém sabia quem era. A cidade inteira vivia ao lado dele sem saber. No outono de 2005, uma equipe especializada de investigação criminal montou o processo de cruzamento de dados mais importante da história policial da Mongólia Interior. O ponto de partida foi o que ficou conhecido internamente como Caso 2.25, referência ao crime de 24 de fevereiro daquele ano. Os investigadores começaram a comparar metodicamente o modus operandi de diferentes ocorrências registradas em anos diferentes, em delegacias diferentes, o tipo de local, o perfil das vítimas, o horário dos ataques, os objetos utilizados. O padrão era consistente demais para ser coincidência. Uma assinatura única atravessava anos de casos arquivados separadamente em diferentes gavetas do sistema. Com base nessa análise, a equipe iniciou uma varredura metódica, interrogatórios porta a porta em bairros específicos, verificação de histórico de moradores sem emprego fixo, com passagem pelas regiões e datas dos crimes. Em 23 de outubro de 2005, Zhao Zhihong foi detido para interrogatório. Ele não negou, não inventou álibi, não pediu advogado antes de falar. No primeiro interrogatório formal, Zhao começou a listar os crimes com uma precisão que surpreendeu imediatamente os investigadores. Datas exatas, endereços específicos, descrições físicas detalhadas das vítimas, detalhes sobre o interior de residências que jamais haviam sido divulgados publicamente, informações que só o autor real dos crimes poderia conhecer. Mais de 20 ocorrências, quase 10 anos de histórico criminal, reconstruído em voz alta pelo próprio homem que havia cometido tudo. Por quase 10 anos, esse homem havia sido invisível. E agora ele próprio estava desfazendo essa invisibilidade, peça por peça, crime por crime, com uma calma que os investigadores presentes descreveriam como completamente desconcertante. E então, no meio daquela lista interminável, veio um endereço que fez todos na sala pararem. Um banheiro público, uma fábrica de fiação. Abril de 1996. Aquele caso havia sido encerrado havia 9 anos. O culpado havia sido identificado, condenado e executado. O arquivo estava fechado. Zhao descreveu aquele crime com a mesma precisão com que havia descrito todos os outros. Descreveu a vítima. Descreveu o interior do banheiro com detalhes que nenhum relatório público havia mencionado. Descreveu cada passo do que havia feito naquela tarde de abril. Repetiu a mesma versão 4 vezes, em 4 interrogatórios separados, com investigadores diferentes em dias diferentes. Em alguma sala de delegacia em Rohot, naquele outubro de 2005, algum investigador fez as contas em silêncio. Hugjilt havia sido executado havia 9 anos. A família havia recorrido. O sistema havia dito que era culpado. 61 dias, do corpo ao fuzilamento. E o homem que realmente havia cometido aquele crime estava sentado do outro lado da mesa, descrevendo cada detalhe de memória, sem hesitar uma única vez. O Estado havia matado um inocente. Chang Ai-yun acordava todo dia sabendo que o filho era inocente. Não era uma intuição de mãe que se recusa a aceitar o que o filho fez. Era certeza. Ela havia estado lá. Havia visto o filho ser levado. Havia tentado entrar no tribunal. Havia ouvido a sentença. E havia observado um processo que nunca pareceu ser sobre encontrar a verdade. Pareceu ser sobre fechar o caso o mais rápido possível. Desde o dia da execução de Hugjilt, em junho de 1996, Li Sanren e Chang Ai-yun começaram a lutar. Petições para instâncias superiores, cartas para tribunais de apelação, visitas a escritórios de advocacia, conversas com jornalistas, qualquer canal que parecesse possível. Por anos, e depois por décadas,
A resposta foi sempre a mesma: o caso está encerrado. A sentença foi cumprida. Não há nada a rever. Quando as confissões de Zhao Zhihong vieram à tona em 2005 e a imprensa começou a reportar o caso, o nome Hugjilt ressurgiu no debate público com força diferente. Jornalistas investigativos publicaram reportagens reconstruindo o processo de 1996 em detalhe, a velocidade absurda com que havia sido conduzido, a ausência total de provas físicas, as circunstâncias da confissão. Advogados de direitos humanos apresentaram novas petições formais. Acadêmicos de direito penal publicaram artigos. O caso se tornou referência nacional num debate que a China precisava ter e havia evitado por anos. O primeiro julgamento formal de Zhao havia sido aberto em 2006, mas o processo se arrastou com audiências suspensas e datas remarcadas repetidamente. O sistema adiava a admissão que precisava fazer, porque admitir era caro, em todos os sentidos da palavra. Durante todos esses anos de processo, Zhao permaneceu detido aguardando julgamento, vivo, enquanto Hugjilt estava morto havia mais de uma década. Em novembro de 2014, 18 anos após a execução, o caso foi finalmente reaberto pelo Tribunal Superior da Mongólia Interior. Em 15 de dezembro de 2014, o tribunal anunciou formalmente a reabilitação de Hugjilt. A sentença de 1996 foi declarada nula. Ele foi reconhecido oficialmente como inocente pelo mesmo sistema que o havia matado 18 anos antes. Shang Aiyun estava presente no tribunal naquele dia. Cercada de repórteres e câmeras, disse com uma voz que havia esperado 18 anos para pronunciar aquelas palavras: "Eu sabia que ele não havia feito aquilo. Desde o primeiro dia, eu sabia. Eu sempre soube." 18 anos para ouvir o tribunal concordar com ela. Em dezembro de 2015, os restos mortais de Hugjilt foram transferidos e sepultados novamente, desta vez com uma cerimônia formal, 19 anos após a execução. 27 funcionários envolvidos no processo de 1996 receberam punições administrativas. Um foi indiciado criminalmente. O responsável pela delegacia onde a confissão havia sido obtida foi impedido de exercer qualquer função pública de forma permanente. A família recebeu compensação financeira do Estado, cujo valor nunca foi divulgado oficialmente. Em 5 de janeiro de 2015, o julgamento definitivo de Zhao Zhihong foi retomado no Tribunal Popular Intermediário de Hohhot. As audiências sobre os assassinatos e estupros ocorreram com portas fechadas para proteger a identidade das vítimas e seus familiares. Li Sanren e Shang Aiyun compareceram e permaneceram presentes durante os 3 dias de sessões. Sentados na mesma sala onde o homem que havia realmente matado aquela mulher em 1996 respondia pelos seus crimes, quase 20 anos depois de terem tentado pela primeira vez que alguém ouvisse que o filho era inocente. Zhao não retirou nenhuma confissão, confirmou cada crime. Confirmou o de 1996 e, diante do tribunal, fez uma declaração registrada nos relatos de imprensa das audiências. Disse que lamentava o fato de um inocente ter sido morto em seu lugar. Palavras que chegaram 18 anos tarde demais para importar a quem havia sido perdido. Em 9 de fevereiro de 2015, a sentença foi lida. Culpado de 6 homicídios, estupro de 2 menores de 14 anos e de mais 10 mulheres adultas, além de roubos e furtos agravados, pena de morte, privação perpétua dos direitos civis, multa de 53 mil yuans em favor do Estado, indenização de 102.768 yuans aos familiares das vítimas. Zhao recorreu em abril de 2015. O Tribunal Superior da Mongólia Interior rejeitou o recurso. O processo subiu ao Tribunal Popular Supremo da China, a instância máxima,
sem cuja aprovação nenhuma execução pode ser realizada no país. O Supremo confirmou a sentença de morte e reconheceu formalmente 17 crimes praticados entre 1996 e 2005. Mas na lista oficial do Tribunal Supremo, o assassinato de abril de 1996, o crime pelo qual Huggilt havia sido executado, não estava incluído. A justificativa foi técnica: insuficiência de provas dentro dos padrões formais da Corte Máxima. Para juristas e jornalistas que cobriam o caso, o significado era transparente. Incluir esse crime na decisão mais alta do país significaria registrar de forma permanente e irrevogável que o Estado chinês havia executado um inocente, com todos os desdobramentos políticos e institucionais que isso acarretaria. A omissão foi criticada abertamente por especialistas dentro e fora da China. Para a família de Huggilt, foi mais uma ferida que o sistema escolheu deliberadamente abrir. Após a confirmação da sentença pelo Tribunal Supremo, Zhao Zhihong foi transferido para o corredor da morte. 4 anos. Esse é o tempo que passou entre a confirmação final e a execução. 4 anos numa cela de condenado, aguardando a data que o sistema ainda não havia marcado. 4 anos enquanto as famílias das vítimas esperavam o encerramento definitivo. 4 anos enquanto os pais de Huggilt viviam com a reabilitação oficial do filho, mas sem o culpado real ainda executado. Em 30 de julho de 2019, a execução foi realizada. Zhao Zhihong tinha 46 anos. A agência estatal Xinhua publicou nota oficial confirmando a execução naquele mesmo dia. O Tribunal Supremo divulgou comunicado formal. A linguagem oficial foi precisa e fria. Crimes de natureza particularmente hedionda, praticados por métodos brutais, com consequências extremamente graves para a sociedade e para as famílias das vítimas. Pela legislação chinesa, condenados à morte têm a possibilidade de um encontro final com familiares das vítimas, se as famílias solicitarem e o condenado aceitar. Zhao recusou esse encontro. Não quis olhar nos olhos de nenhuma das famílias que destruiu. Morreu sem ter feito isso. Antes de encerrar essa história, preciso falar sobre elas. Não sobre Huggilt. A história dele você já conhece, e ela merece cada segundo que dedicamos a ela. Estou falando agora das mulheres que Zhao Zhihong tirou do mundo. São histórias diferentes, nomes diferentes. A maioria jamais foi divulgada publicamente, em conformidade com a prática de proteção às vítimas na China. Mas o que os documentos judiciais e os relatos de imprensa permitiram reconstruir é o seguinte: mulheres comuns em situação de vulnerabilidade no momento do ataque, sozinhas à noite, em locais com pouco movimento, a motorista de táxi que trabalhava à madrugada para sustentar a família e que naquela noite simplesmente aceitou um passageiro a mais, uma moradora que dormia dentro da própria casa, trabalhadoras de fábricas voltando do turno pelo caminho de sempre, pedestres que simplesmente estavam no lugar errado na hora errada. Nenhuma havia cruzado com Zhao antes daquele momento. Nenhuma escolheu estar no caminho dele. Por quase 10 anos, os familiares dessas mulheres viveram com processos sem solução, sem nome de culpado, sem resposta para a única pergunta que importava. Alguns sequer sabiam que o caso de sua familiar fazia parte de uma série, que havia um único homem por trás de tudo, que enquanto esperavam por respostas, ele estava livre, que o sistema que deveria estar procurando por ele estava ocupado fechando outros casos por metas. Viveram com o tipo mais cruel de perda, sem encerramento, sem explicação, sem nada. A indenização determinada pela justiça aos familiares, pouco mais de 100 mil yuans distribuídos entre múltiplas famílias, era um número em papel. Nada mais do que isso. Este caso não é apenas sobre um assassino em série. É sobre como um sistema inteiro
criou as condições para que um inocente fosse executado e um culpado continuasse livre por quase uma década. A campanha Yanda, com suas metas impostas de cima para baixo, havia criado um incentivo estrutural perverso. Fechar casos rapidamente valia mais do que fechá-los corretamente. O caso Huggilt foi encerrado em 61 dias porque o sistema precisava de um resultado. A confissão foi o atalho. A investigação forense foi ignorada porque demorava e complicava. Não havia uma única prova física ligando Huggilt ao crime, mas havia uma confissão assinada. E para um sistema orientado por metas, isso era suficiente. Zhao Zhihong existiu no espaço criado por essa lógica. O sistema focado em velocidade não apenas falhou em capturá-lo, ele ativamente produziu as condições para que outro homem pagasse pelo crime de Zhao, enquanto o verdadeiro culpado seguia livre e continuava matando. Autoridades de Ho-Hot admitiram posteriormente que existia um sistema formal de cotas de resolução de casos, um incentivo direto e documentado para fechar processos rapidamente, não necessariamente de forma correta. Na esteira direta do escândalo, o governo chinês formalizou reformas profundas. Os requisitos de prova para condenações criminais foram endurecidos. O uso de confissões como prova central, sem respaldo de evidências físicas ou testemunhos independentes, foi formalmente proibido por decreto nacional. Tribunais em todo o país receberam orientação para revisar casos antigos com perfil semelhante. Outros casos problemáticos foram identificados e revisados na sequência direta deste. O nome Huggilt hoje aparece em artigos acadêmicos de direito penal nas principais universidades da China, em manuais de reforma judicial, em debates sobre presunção de inocência e os limites do poder do Estado sobre o indivíduo. Um jovem de 18 anos que foi fazer a coisa mais simples e honesta do mundo tornou-se, sem querer, um símbolo que sobreviveu décadas além da própria vida. Eu comecei te contando sobre um homem que ninguém via, mas a verdade é que este caso tem dois homens que ninguém viu. O primeiro era Zhao Zhihong, invisível por escolha, por método, por anos de prática em desaparecer numa multidão enquanto destruía vidas. O segundo era Huggilt, invisível porque o sistema que deveria protegê-lo decidiu que era mais conveniente encerrar o caso do que encontrar a verdade. Em algum lugar de Ho-Hot, Shang Ai-yun ainda existe. Uma mulher que passou 18 anos dizendo a verdade para um sistema que não queria ouvir, que foi a tribunais, assinou petições, falou com jornalistas, repetiu as mesmas palavras para pessoas diferentes durante quase 2 décadas. Quando finalmente ouviu a reabilitação oficial em dezembro de 2014, o filho havia sido enterrado havia quase 20 anos. A compensação chegou, o pedido de desculpas chegou, o reconhecimento chegou, mas Huggilt não estava lá para receber nenhum dos três. Zhao Zhihong queria ser notado, queria fazer algo grande, queria que as pessoas prestassem atenção nele. Conseguiu, às custas de 10 vidas encerradas à força, de 13 mulheres e meninas marcadas para sempre, e às custas de um jovem de 18 anos que acordou numa manhã de abril de 1996, foi trabalhar no turno da fábrica, encontrou um corpo, pegou o telefone e fez a coisa mais honesta e mais humana que se pode fazer, e pagou com a vida por isso. Zhao morreu aos 46 anos, em julho de 2019, no corredor da morte onde havia passado 4 anos. Huggilt morreu aos 18 anos, em junho de 1996, 61 dias, depois de ter ligado para a polícia para reportar o crime de outro homem. Um matou 10 pessoas e viveu por mais 23 anos depois do primeiro assassinato. O outro ligou para a polícia e não chegou aos 19. O sistema não capturou o assassino. O sistema capturou quem fez a ligação.